Bom dia, galerinha! Estou ansioso para a aula que eu acho a mais legal de todas, que é a teoria da relatividade. Claro que quando a gente fala no ensino médio de teoria da relatividade, a gente não quer deixar um especialista em teoria da relatividade, mas por incrível que pareça, um pouco nós conversaremos sobre ela aqui vai te permitir conversar com as pessoas sobre o assunto, filosofar um pouquinho sobre o assunto, assistir um programa que trata do assunto sem ficar viajando na maionese. Então é uma aula bem interessante. Claro, fazer umas continhas, né? Fazer umas continhas envolvendo naves alienígenas, que é o mais legal. Agora, olha só. Antes dessa aula de física moderna mesmo, a gente tem uma aulinha aqui rápida, que é mais uma aula de história, tá? Muito mais uma aula de história do que uma aula de física, essa aqui eu diria. Que é para falar para vocês como é que as pessoas começaram a entender a luz e o que foi modificando na maneira de enxergar a luz do ponto de vista dos cientistas. Hoje nós entendemos a luz como algo muito maluco. A gente chama que ela tem uma natureza dual. Ora ela se comporta de um jeito, ora ela se comporta de outro, uma loucura. Também pode-se interpretar isso como uma falha das teorias. Como nenhuma teoria consegue explicar todos os comportamentos da luz, a gente pega uma parte de uma teoria que explica bem e continua usando ela, e na parte que ela não explica a gente usa uma outra teoria e acaba conseguindo explicar o fenômeno. Mas não existe uma lei geral para a luz, bem feita, bem aparentemente redondinha, fechada assim. Tem coisa ainda para ser resolvida aí. Bastante coisa, aliás. Isso é uma coisa legal, cara, sabe? Porque assim, eu te confesso que a sensação para quem estuda física no começo ali é que está meio tudo resolvido, tem muito pouco lugar para crescer, né? Mas não. A gente percebe que até as coisas aparentemente mais resolvidas do mundo, por exemplo, a mecânica newtoniana, né? Ainda tem gente que traz à tona uns problemas que a mecânica newtoniana não consegue explicar. E são problemas teoricamente simples de resolver, mas a mecânica newtoniana falha na hora de explicar eles. Inclusive partes gravitacionais. A própria relatividade tem dificuldade de explicar alguns fenômenos gravitacionais, né? Então, e tem outras teorias que explicam melhor. Então, bacana saber que se tu continuar na área, tu vai poder estudar um mundo de coisas novas aí e, de repente, contribuir para o avanço da ciência modificando alguma coisa que até hoje é considerada certa. Então, nós vamos terminar a aula aceitando que a luz é uma coisa do mal, é doentia, ela é maluca. Às vezes ela se comporta como uma bolinha andando em linha reta, uma partícula, um corpo. E às vezes ela se comporta como uma radiação eletromagnética. O ruim é tu aceitar que ela é uma onda como ela está quando um experimento revela que ela é uma bolinha, uma partícula, até uma massa ela deve ter essa partícula. Em compensação, em outros experimentos, ela não se comporta como uma bolinha. Aliás, se ela fosse uma bolinha, não poderia estar acontecendo aquele fenômeno. Por isso que a gente diz que a luz é dual. Outra coisa, eu falo luz nessa hora, não é pensando na coisa que tu pode ver, pensando nas radiações eletromagnéticas. Isso é uma coisa perigosa. O físico tem muito disso, né? Ele vai dar uma aula, ele fala, radiação eletromagnética, tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, que é uma pequena parte do espectro eletromagnético. E aí ultravioleta, raios X, raios gama. Só que aí daqui a pouco de tanto estar falando de radiação eletromagnética, a gente já começa a chamar de luz. E aí já fica subentendido entre dois físicos, eles estão falando de luz, que eles estão falando do espectro eletromagnético como um todo. Tá? Então aqui, ó, dualidade onda-partícula da luz, é assim que está no livro. Mas esse termo luz significa todas as radiações, tá? Até porque a luz e o micro-ondas é a mesma coisa praticamente. Luz e raios gama têm a mesma natureza. O que está mudando é a frequência, a energia, mas a ideia é a mesma. Por isso que eu posso estender esse raciocínio que eu vou começar a apresentar para vocês para todas as radiações eletromagnéticas. Considerado aqui, né, como o arco-íris de Maxwell. O arco-íris de Maxwell, porque o arco-íris teoricamente no início era só do vermelho ao violeta, né? Depois que o Maxwell percebeu que a luz, micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama eram tudo a mesma coisa, ele criou a ideia, porque na verdade a gente vê só uma parte do arco-íris, mas se a gente estivesse vendo tudo, teriam muito mais cores para cima e para baixo, certo? E aí ele então criou essa ideia, né, do espectro eletromagnético, esse espectro que eu venho tentando colocar na cabeça desde o ano passado, né? Falando sempre da sequência das ondas, para que tu lembre delas, e isso vai te ajudar bastante no vestibular. Agora vamos lá. Já que a gente sabe que a onda é essa loucura, vamos lembrar quais fenômenos eu consigo explicar com uma das teorias, a teoria corpuscular, e quais fenômenos eu consigo explicar com a teoria ondulatória da luz. Primeiro,
Quando eu digo que a luz anda em linha reta, propagação retilínea, né? Propagação retilínea, a teoria corpuscular manda bem, né? Porque se a luz é uma bolinha, aí eu arremessei essa bolinha em altíssima velocidade, ela não tem massa praticamente, por inércia, ela tende a continuar andando em linha reta. Então, explicar o que a gente vê quando um raio passa, né, na boate lá escuro, passa em linha reta, dá para explicar considerando que a luz é um corpo, uma pequena bolinha. Até a independência dos raios de luz dá para explicar. Por que dá para explicar a independência dos raios de luz? Olha, quando dois raios de luz atravessam uma certa região, se eu considero a luz como uma bolinha muito diminuta, quando dois raios se cruzam, essas bolinhas sendo muito diminutas e muito velozes, elas não vão passar exatamente no mesmo momento, num determinado ponto. Uma passa um pouquinho na frente da outra. Então, na verdade, dá para entender que se tu considera a luz feita de pequenas bolinhas minúsculas, que dois raios ao se atravessar, boa parte das bolinhas não vão se chocar umas com as outras. Claro que uma ou outra até pode se chocar, sem problema nenhum. Mas dá para explicar a independência dos raios. Independência dos raios. Reflexão. Reflexão. Já jogasse uma bolinha no chão e ela ficou, né? Tem até aquela brincadeirinha. Pim, 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 tim, tim, tim. Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Uma bolinha quicando imita o raio de luz quicando no espelho. Então a reflexão da luz ela é razoavelmente bem interpretada, considerando que a luz é uma bolinha que quica. Sem problema. Não tem maiores problemas. Por incrível que pareça, meus amigos, a luz ela exerce pressão. Quando a luz bate no teu corpo, ela faz força no teu corpo, cara. Tu não percebe isso. Tu não percebe, mas dá para medir essa pressão. É uma pressão super pequena, tá, gente? É uma pressão diminuta. Mas em laboratório é muito fácil tu demonstrar isso. Que quando a luz bate num corpo, ela exerce uma certa pressão naquele corpo. Outra, quando ela bate e é absorvida, ela exerce um tipo de pressão. Quando ela bate e volta, ela exerce o dobro de pressão. Que nem uma bolinha, né? Uma coisa é tu receber uma bola e agarrar a bola. Segurasse a bola como um goleiro faz, não deixando ela fugir. A quantidade de movimento da bola foi anulada por você. Pum, deu uma pancada em ti. Agora, se a bola bate no teu peito e volta com a mesma velocidade, tu vai sentir a pancada no peito com o dobro da pancada do que quando tu encaixou a bola. Porque tu não vai ter só que anular a quantidade de movimento da bola, né? Tu vai ter que, inclusive, devolver a quantidade de movimento da bola para o sentido oposto. Por isso que é mais interessante do ponto de vista da física tu agarrar um objeto e se segurar nele do que deixar ele refletir em ti. A pancada é maior quando ele bate e volta. Interessante, né? Esta pressão que a luz exerce nos corpos ao atingir os corpos tem tudo a ver com uma bolinha batendo em ti. Então a teoria corpuscular dá conta de explicar isso aí. Olha, na verdade tem até mais alguns fenômenos aqui que a gente poderia explicar usando essa teoria corpuscular. O grande Newton, ele tentou explicar a refração com a teoria corpuscular. Para tentar explicar a refração com a teoria corpuscular, ele até sugeriu que a velocidade da luz aumentava quando ia do ar para a água. Olha que loucura, o grande Newton errou nesse aspecto. Né? Ele achava que a velocidade da luz aumentava quando ia para a água. E depois experimentos provaram que não era assim. Ou seja, na hora que ele tentou explicar a refração, ele falhou. Na hora de explicar a refração, não rolou. Bom, refração, de fato, é um fenômeno classicamente ondulatório. A gente até diz, né, refração é quando uma onda muda de meio de propagação. Né? E ao mudar de meio de propagação, sofre uma mudança de velocidade. E esta mudança de velocidade é que faz a mudança de direção ocorrer. A velocidade aumenta, o ângulo aumenta para normal, lembra? A velocidade diminui, o ângulo diminui. Então aqui, ó, primeiro momento em que a teoria corpuscular da luz falhou foi na hora de explicar a mudança de propagação de um meio para o outro. Naquele instante, não dá para encarar ela como uma bolinha. Não dá para encarar ela como uma bolinha. Tem que encarar ela como uma radiação, como uma onda. Outra, lembra da aula passada, a experiência de... E o professor teu, cara, do Young, pô, nosso querido Young. Então não podemos esquecer, tinham alguns fenômenos ocorrendo. Tinha a difração, que era a capacidade de contornar um obstáculo, lembra?
difração. Essa difração não vai dar de explicar pelo ponto de vista de uma bolinha. Se uma bolinha vai passar numa fresta, ou ela passa na fresta e passa reto, ou ela bate no cantinho da fresta e vai para o lado, certo? Agora, fazer uma curva, ela bater no cantinho da fresta e ir fazer a curva ali, né? Deveria ser o contrário, bateu no cantinho e espirrou para lá, né? E não, a luz ela faz uma curva ali, cara. Então a difração é um fenômeno ondulatório. Se nós encararmos a luz como pequenas bolinhas, pequenas fótons, a gente não consegue explicar a difração. Mas muito pior, a interferência. Aquela história de ter dois risquinhos na placa e não aparecer dois risquinhos de luz, que é o que acontece na nossa vida no dia a dia, né? O cara escolhe uma frequência específica da luz, o comprimento de onda, faz os risquinhos no tamanho tal e aparece uma franja de interferência na parede, pô. Dois risquinhos de luz saindo e lá uma franja maluca. Isso só dá para explicar, só dá para aceitar, considerando as interferências construtivas e destrutivas que essa onda, que a luz, né, executa ao passar pelas frestas na experiência de onda. Poxa, olha que loucura, cara. Se eu penso na luz como uma bolinha, eu não explico isso, não dá para explicar isso. Se eu penso na luz como uma onda, eu não consigo explicar, por exemplo, a pressão que essa onda vai exercer. Ou seja, cara, aparentemente o que aconteceu é que alguns cientistas conseguiram explicar muito bem um fenômeno com uma certa ideia, outros cientistas explicaram outros fenômenos com outra ideia, mas a luz ainda fica uma coisa meio incompreendida. Porque não existe uma teoria única, bonita e redonda que explique todos os fenômenos relacionados à luz. Ora a gente precisa pensar de um jeito, ora a gente precisa pensar do outro. O nome mais importante aqui, eu diria, não é só o Newton, mas muitos outros cientistas também estudaram a luz. O problema é que o Newton era um cara que, além de ser muito à frente do seu tempo, ele era um cara com poder político. Ou seja, o que ele dizia, a galera, porra, já valorizava, porque vinha do Newton. Mas tu vê, ele cometeu erros importantes também nessa área. O nome mais importante, eu diria, aqui da teoria ondulatória seria Maxwell. Maxwell é o escocês que botou no papel todas as contas e provou. Ele foi o primeiro cara, o Maxwell, que conseguiu descobrir a velocidade da luz matematicamente. O pessoal já tinha noção em laboratório quanto é que era, mas não conseguia se conformar com o tamanho da velocidade e não tinha matemática para calcular aquela velocidade. O Maxwell foi lá, não, a luz é uma onda eletromagnética. Tem campos elétricos e campos magnéticos se oscilando intercalado. Foi lá, fez uma porrada de conta e provou. Está aqui a velocidade da luz no papel. Então ele foi o cara que aparou as arestas da teoria eletromagnética. Ele uniu dois mundos aí que estavam desunidos. A parte elétrica e a parte magnética. Maxwell foi um dos caras, claro, munido de trabalho de outros sujeitos, que completou a teoria eletromagnética. Hoje, só para tu ficar sabendo, a teoria eletromagnética é considerada a teoria mais bem fechada da física. A teoria que não, considerada sem erro, perfeita, teoria eletromagnética. Claro que tem estudiosos que não concordam, que acham que o eletromagnetismo tem coisas que não explica direito e tem outras maneiras melhores de explicar. Mas o certo é que a luz é um bichinho louco. No Hardy, que é o livro que eu costumo estudar, que eu tenho estudado ao longo da minha faculdade, que é um bom livro, o livro mais usado no mundo nas faculdades de engenharia, pode ter certeza. Não que seja o melhor livro de física do mundo, mas é um dos mais usados e um ótimo livro, sem dúvida nenhuma. No Hardy, na hora que ele vai falar da luz, ele escreve assim, ó, a mais esquisita das ondas, a mais curiosa das ondas, the most curious wave. É assim que ele fala da luz. E de fato, quando ele fala que a luz é uma das ondas mais curiosas, ele já está preparando o meio de campo para a sacada que o Einstein vai ter, que vai revolucionar o mundo, que vai modificar da água para o vinho a maneira como a galera enxergava a física. Só por curiosidade, ó, outros fenômenos que eu não citei lá, que a teoria corpuscular explica. Propagação retilínea, independência dos raios, reflexão da luz, bate e volta, pressão da luz, eu citei. Eu não citei intensidade luminosa. Como é que eu vou explicar a intensidade luminosa do ponto de vista de que a luz é uma bolinha? Quando é que vai ter mais intensidade? Mais bolinha. Certo? Menos intensidade? Menos bolinha. Como é que a intensidade vai diminuindo quando eu lanço luz daqui e aí lá longe a intensidade é menor? Essas bolinhas estão se espalhando. Se eu estou próximo, um monte de bolinha atinge em mim. Me atinge dessa luz. Se eu vou para longe, como a luz está se espalhando, menos bolinhas vão bater em mim, menos partículas. Então diminuiu a intensidade luminosa.
Ou seja, tu consegue explicar a intensidade luminosa a partir do ponto de vista de que a luz é uma bolinha. E ele falou mais uma ainda, né? Absorção e aquecimento. Como é que a luz bate no objeto e esquenta? Ah, que a luz é bolinha. Essas bolinhas vêm, dão uma pancada nas moléculas, as moléculas ficam agitadas, já que elas receberam uma pancada. Certo? Então tu vê, o fato de a luz bater no objeto e aquecê-lo também é bem interpretado pela teoria corpuscular. Aí depois ele vai lá e fala, ó, a interferência, e aí eu até acrescentei algumas coisas a mais da teoria ondulatória. Polarização, difração. Ah, ó, o efeito fotoelétrico, cara, a gente precisa, daria pra entender um pouco dos dois, mas o efeito fotoelétrico foi o que levou o Einstein a ganhar o prêmio Nobel, tá? A galera acha que é a teoria da relatividade, que eu vou te apresentar agora, mas não. O que fez o Einstein ganhar o prêmio Nobel foi o efeito fotoelétrico. O Einstein conseguiu explicar como uma superfície metálica, ao ser banhada por luz, ejeta elétrons. Então tu vê, tem metal aqui, ó, a luz está batendo ali, dependendo do tipo de luz que bate no metal, pode ejetar elétron desse metal, cara. Pode arrancar um elétron dos átomos desse metal. Por isso, efeito fotoelétrico. Um fóton, a luz, bate numa partícula do átomo e arranca essa partícula devido ao impacto, ao elétron. Efeito fotoelétrico. Tem que considerar para explicar o fenômeno, né, fotoelétrico, tem que entender a luz como um corpinho, como uma bolinha que vem e dá uma pancada em outra bolinha e arranca a bolinha do metal, certo? Mas eu ainda prefiro acreditar que algum dia um gênio vai juntar essas duas teorias de uma forma limpa, sem sacanagem, que vai dar de acreditar. A luz é essa coisa nova, isso é a luz, essa loucura. E essa nova loucura explica tanto os fenômenos corpusculares quanto os fenômenos ondulatórios. Tá para nascer ainda essa criatura que vai entender a luz como ninguém ainda. Mas agora, depois que a gente bateu esse papinho sobre luz, que era, como eu te falei, mais um bate-papo histórico, tá na hora da gente bater um papo sobre a teoria da relatividade. Ó, parte do que eu vou discutir com vocês na teoria da relatividade é o final dessa aula que a gente estava tendo. Mas aí, a partir dessa discussão moderna da luz, a gente já vai entrando na física moderna, que seria a próxima aula, a aula 21. Eu cheguei a falar para vocês do princípio de Huygens. Esse nome não? Então não custa falar também, ó. Não custa falar. O que é difração mesmo? É a capacidade da onda contornar. Pode ser um objeto que naquele caso é um obstáculo para ela, né? Por isso que ela está contornando, né? Existem exemplos clássicos de difração, não sei se cheguei a fazer o da piscina para vocês. As ondas na piscina, e aí de repente tem um muro na piscina. Um muro, esse muro vai bloquear a passagem das ondas, né? Quando a onda em forma de crista chegar ali, né? Ó, o que vai acontecer? A onda, em vez de continuar reto onde tinha o orifício, ela se espalha pela piscina, como se ela fizesse uma curva naquele muro ali. Isso é um exemplo bom de difração. Outro exemplo de difração um pouco diferenciado é que a mesma piscina, cristas e vales, e aí eu boto, um poste ali saindo da piscina. Quando essa onda bater nesse poste, essas partes da onda vão continuar e aquela parte ali do meio foi bloqueada. Mas logo nas próximas ondas elas já se uniram de novo. Tu vê, bem diferente a situação, né? A maneira de contornar o obstáculo pareceu bem diferente aos olhos, mas é o mesmo fenômeno. A onda deu um jeito de driblar esse obstáculo, a onda deu um jeito de driblar aquele obstáculo. No início ela sofreu as consequências, mas logo depois a onda estava intacta de novo. Então são exemplos do que mesmo? Difração. O pessoal não conseguia entender por que aquilo acontecia. Que merda é essa? Pô, a água está subindo e descendo, aí tem uma parede, aí a água é bloqueada. Como é que pode aquela parte que está subindo e descendo bem no meio das paredes ali, como é que ela faz a onda fazer a curva depois? O cara que conseguiu explicar a difração foi o Huygens. Ele lançou uma coisa que é conhecida hoje como princípio de Huygens. Huygens? O que esse Huygens falou? Huygens? O que ele disse? Ele disse o seguinte, ó. Cada frente de onda, lembra o que é a frente da onda? É a parte que separa a região não perturbada da região perturbada. A primeira, a carinha da onda. Cada frente de onda dessa que está sacudindo para cima e para baixo, ela se comporta como uma fonte de novas ondas.
emitindo onda para tudo que é lado. Ou seja, quando essa camadinha de água vibrante atravessou ali, ela vai fazer a água vibrar em todas as direções ali. É como se ela fosse uma nova fonte de novas ondas. E cada pedaço da onda ali vai espalhar ondas para tudo que é lado. Então olha só o que ele disse. Cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas que se propagam em todas as direções. Observem que esse é um fenômeno estritamente ondulatório. Para tu encarar então que a luz consegue contornar os obstáculos, como por exemplo na experiência de Young, a gente tem que encarar ela como uma onda. E aceitar também isso que esse cara está falando, ó. Não é um absurdo, quer ver? Eu vou tentar te fazer acreditar nisso, porque isso faz muito sentido. Cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas que se propagam em todas as direções. Lá vem a onda. Na verdade, quando eu, sei lá, jogo uma tora na piscina, e levanto água, forma a primeira crista. Com o passar do tempo, eu vou ver, né, que onde tinha crista vai se formar um vale e isso vai avançando para frente. Aí já vai ter uma nova crista, um novo vale. Na verdade, essa primeira frente de onda, cada partícula dela já está emitindo ondas para tudo que é lado. Só que como essas ondas têm todas a mesma velocidade, elas vão se encontrar numa mesma região ali na frente, que vai ser a frente da nova onda. Ou seja, o princípio de Huygens está sempre funcionando. Se tem uma camada de água saculejando, cada partícula de água saculejante empurra. Pô, sou uma molécula de água, está cheio de água ali em volta. Quando eu subo e desço, eu estou interagindo com as moléculas à minha volta. Então eu estou fazendo elas vibrar junto comigo. Só que isso não fica evidente quando a onda está se propagando em linha reta. Mas quando tu bota um obstáculo, aí não tem jeito. Aquela frente de onda ali que tentou passar pela parede, ela está vibrando as moléculas de água ali em volta para tudo que é lado. Essa também para tudo que é lado. E ali também para tudo que é lado. E aí é por isso que a onda começa a contornar o obstáculo. Porque cada região saculejante da onda empurra as moléculas ao seu redor para todos os lados na mesma frequência, né, que a onda vinha. Então tu vê, cada pedacinho da frente da onda, ao oscilar, faz com que partículas ao seu redor sofram a consequência desse vibrar em todas as direções. Então o que explica a difração é o princípio de Huygens. Tu vê aí nessa aula, ele só comentou o princípio de Huygens lá. Em outras apostilas, às vezes, vem uma aula para o cara falar só do princípio de Huygens. Mas não custa fazer esse comentáriozinho. Mas agora é que o bicho vai começar a ficar legal. Agora é que vai ficar legal. Vale lembrar, porque assim, tem aquela história de que o Einstein era considerado meio burro. Né? Tem uma história dessa, que ele era ruim em matemática, por exemplo. Não é bem por aí, tá, galera? O Einstein não era um gênio do cálculo, ele não era um gênio da matemática como o Newton era, de fato. Então ele era um cara que em alguns momentos da carreira dele precisou pedir ajuda para colegas para equacionar algumas coisas, para botar no papel algumas coisas. Mas longe de ser burro. Ele era um pouco chateado com a maneira como as coisas aconteciam. Ele achava assim, as aulas muito enfadonhas, né? As aulas eram muito chatinhas, uma física toda muito básica, ele dominava essa física. A física básica ele dominava. O que os estudiosos falam hoje é que ele dominava o paradigma. Ou seja, ele sabia como é que os físicos pensavam na época, ele estava por dentro das pesquisas que estavam acontecendo, então ele sabia do que ele falava. Bom, ele começou a ler algumas histórias da galera tentando medir a velocidade da luz no laboratório, que era uma velocidade aparentemente infinitamente alta. Ele não aceitava isso, porque nada na vida é infinito. Por que a velocidade da luz vai ser infinita? Nada nessa vida é infinito. Então tu vê, ele usa a filosofia e a noção de vida dele para pensar na física. Outra coisa bacana de saber, o Einstein ele mudou o mundo só filosofando, só pensando, ele não fez um experimento físico. Ele não fez um experimento que o método científico diz, né? Que tu tem que observar um fenômeno, aí tu cria uma hipótese, uma ideia, e tu faz um experimento para verificar a tua hipótese,
e aí se a tua hipótese não foi verificada, tu muda de hipótese, se ela foi verificada, tu faz mais experimentos, 1000, 2000, 10.000 experimentos, publica numa revista para ver se alguém acha erro, para aí sim criar uma nova teoria e tal. E o Einstein não. O Einstein ele ficou lendo aquilo que tinha saído de pesquisa na época e ficou elucubrando, viajando um pouquinho na maionese. E algumas pesquisas deram a sensação para ele de que a velocidade da luz era realmente muito alta. Mas como nada é infinito, mas tudo tem limite nessa vida, a velocidade da luz tem a cara de ser a maior velocidade possível na natureza. E aí, essa ideia, essa sacadinha que ele teve lá por 1900 mais ou menos, ele ficou escrevendo, né? Ele trabalhava no escritório de patentes em Berna, um serviço simples. Lá no escritório dele, numa mesinha dessa, ele tinha uma gaveta onde ele guardava uns papel ao maço que ele escrevia as teorias dele. Ele chamava aquela gaveta de Departamento de Física Teórica. Não, peraí, deixa eu ver aqui meu Departamento de Física Teórica. Ele pegava as folhinhas dele e continuava a escrever a teoria dele. Quando ele lançou em 1905 essa teoria dele, a galera queria... Pô, Einstein pirou, né, cara? Tá delirando, né? Porque era tão absurda as consequências da teoria dele que as pessoas que entendiam um pouco de física na época não conseguiram admitir isso. O mais engraçado, o mais bizarro é que essa teoria da relatividade, e no começo ele não estava seguro se a teoria dele ia funcionar em referenciais acelerados. Referencial acelerado é muito delicado de trabalhar no referencial acelerado. Toda a física que eu estou te ensinando, ela se baseia de que a Terra está parada, teoricamente, né, que é o nosso referencial inercial, e eu sempre calculo a partir da Terra, alguém que está na Terra olhando um fenômeno. Quando eu vou botar o observador do fenômeno junto com o objeto que está acelerado, cara, dá uma encrenca nas leis de Newton, fica delicado de escrever, de raciocinar. A teoria da relatividade, então, ele começou chamando ela de especial, porque era só para referenciais inerciais, ou seja, só referenciais com aceleração zero. Ou seja, um corpo parado ou um corpo em MRU. Nós não trabalharemos a teoria da relatividade geral. Essa funciona inclusive para referenciais não inerciais, que é muito mais delicado, só na faculdade. Mas as bases são as mesmas. E as bases da teoria da relatividade são dois postulados. Observem, hein? Não é normal uma teoria física começar com postulado. O que é um postulado? É algo que não se pode provar como verdadeiro. É algo que não se pode provar como verdadeiro. É uma hipótese que se levanta no começo da teoria que não dá para confirmar. Isso é delicado, né, cara? Imagina, toda a teoria está baseada em dois postulados que não tem como a gente provar esses postulados. Mas tem indícios de que eles estão corretos. Então vamos lá. Vou cortar o videozinho aqui para não ficar muito longo. Que agora